Olá, queridos, graça e paz. Hoje eu queria fazer uma reflexão sobre a nossa vida de devoção, de oração, de busca e de comunhão com Deus. Será que a correria, a agenda nossa está tão sobrecarregada que a gente não tem tempo para ouvir Deus, falar com Deus? E meditando aqui em Neemias capítulo 1, tem um texto que me chama a atenção. Quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus dos céus. Aqui é o início da oração de Neemias, quando ele recebe informação que seus familiares ancestrais estavam sofrendo há mais de 100 anos. Jerusalém ficou cativo muitos anos, espiritualmente fracos, um conflito social, relacional, enfim. Mas o que eu queria destacar que Neemias, ele era copeiro do rei lá na Pérsia, hoje o atual Irã. E ele era um moço, um garoto, talvez de 18, 20 anos, um funcionário de confiança do rei. E ele, um executivo, funcionário público, mas temente a Deus. E o que me chama a atenção, ele diz, quando eu vi essas coisas, ele recebeu informação daqueles que sobreviveram ao cativeiro, que estavam lá na província de Jerusalém, estavam em sofrimento e humilhação. Ele estava com a sua vida equilibrada financeiramente, mas ele era um homem temente a Deus. E ele ouve alguém que estava sofrendo, precisava de ajuda. E ele então considera isso no coração dele, diante de Deus. E o texto fala que ele ora, que ele clama, que ele chora. Ele era um moço quebrantado, sensível, e que tinha tempo para falar com as pessoas, tinha tempo para orar e clamar. Eu queria que você que é cristão verdadeiramente, ama Jesus, tem o Espírito Santo, lembrando que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós e através de nós e usa a nossa vida. Às vezes a gente tira conclusões precipitadas, a geração de muita informação, fala e tal, mas a melhor forma da gente buscar essa saúde emocional, espiritual, relacional é orando, para a gente entender o outro, né? Porque às vezes a pessoa não tem paciência, julga, mas ele olha e ele vê com o olhar de Deus. Diz o texto que ele passou dias orando, buscando, intercedendo, pedindo a ajuda de Deus em favor daquele povo. A oração é instrumento de comunhão com Deus. A oração é onde você chega ao trono da graça para contemplar Deus, para entregar sua vida, sua dor, seu pecado, mas também para saber a vontade de Deus. Neemias, ele estava do seu trabalho tranquilo, mas você vai ver que no decorrer dos textos, capítulo 1 e 2, ele ora, ele clama, ele invoca a Deus. É legal ver também que ele cita verdades da vida de Moisés. Então ele conhecia provavelmente alguns livros do Pentateuco, a aliança de Deus, o mover de Deus, como Deus agia, porque ele pede perdão, ele confessa pecado, ele reconhece que a justiça de Deus estava se cumprindo naquele povo, mas que Deus era o Deus de misericórdia. A misericórdia de Deus na minha vida e na sua, que faz a gente levantar cedo, caminhar, trabalhar, buscar o Senhor e ser bênção na vida das pessoas. Mas se a gente não tiver um olhar de adoração, de contemplação, de oração, a gente não consegue, porque as circunstâncias sugam a gente, a correria, as preocupações, os desafios, como que a nossa alma é tão vulnerável. Mas buscar o Senhor em oração e fazer o nosso olhar direcionar para as promessas de Deus, para a obra de Cristo, as riquezas de Cristo, para fortalecer o nosso homem interior, que às vezes está tão desgastado, tão frustrado, que aí a nossa vida espiritual ela está tão diluída, tão fraca, que a gente não consegue expressar amor, nem boas obras e nem uma vida saudável. E eu queria hoje pensar com você que o Deus de Israel, o Deus de Neemias, o Deus revelado em Jesus, quer ter comunhão com a gente. E nós vamos ser um povo que ora, um povo que tenha tempo com Deus, que se dobra, que busca, que entrega, que confia. Que Deus nos ajude a gente a buscar a direção de Deus em cada atitude. Que Deus renove a nossa força, a nossa fé, uma mente nova, um andar diferente, um sentimento diferente. Então, não negligencie a sua vida de oração. Busque a palavra, ora. Começa com 5, com 10, com 15 minutos.
Eu gosto de ter vários intervalos. De manhã, hora do almoço, à tarde, à noite, hora de dormir. Quando a dona insônia bate, a gente tem que orar também, né? Porque às vezes Deus está chamando a gente para oração e a gente não percebe. A gente tem sido uma geração bem sensível. E Neemias é um cara sensível a Deus. Você vai ver que o rei e a rainha elogiam ele depois. Você vai ver que ele tem uma articulação muito legal, que as pessoas abençoam ele na viagem dele. Ele chega em Jerusalém, Deus usa a vida dele, ele conversa com as pessoas, ele ora, ele repreende os inimigos. Então ele tem uma vida espiritual que pode nos ensinar pelo Espírito Santo. E Cristo vivendo em nós, né? A nossa fome é a fome de Deus, é a fome de Cristo. Então busque o Senhor, busque entender a palavra, para Deus usar a sua vida. Que sejamos instrumento da graça do Evangelho de Cristo, amando as pessoas, porque Cristo é a nossa vida. Ele veio, Ele intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós, para a gente fazer a vontade de Deus. Porque sair da vontade de Deus vai trazer caos, vai trazer pesar, vai trazer angústia. Não negligencie a sua vida de oração. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, fique na paz. Compartilhe a palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém.